Como prometemos, 10 minutinhos de espera, já estamos, então, com 10 minutinhos, temos aqui 80 pessoas ou mais no nosso encontro. Bom, meu nome é Maria Lúcia Befa, hoje eu tenho o prazer... Maria Lúcia, seu microfone desligou. Perdão. Hoje é o nosso segundo encontro, né? Tivemos a brilhante apresentação no sábado pela manhã, do professor Marcos Tonhon e da nossa confreira, né, a Silvia, e hoje estamos dando prosseguimento. Bem, nós temos um ciclo de palestras, né, o chamado Confraria da Conservação, Diálogos sobre Papel. Nós temos que agradecer ao professor Marcos Tonhon pelo aceite deste ciclo de palestras, com abertura para a Confraria da Conservação e Restauração e Suporte Papel e Afins. Ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e aos amigos e confreiros Rosana Maria Pinto e o Alisson Freire pelo apoio na TI. Também agradeço aqui a presença da confreira Rosa Helena, que está aí dando aceite para todos entrarem, a Fernanda, a Rosana, né, todo desse nosso grupo. Hoje nós teremos aqui duas grandes profissionais, né, para falar aí de toda a experiência de vida, de profissionalismo delas. Então, para mim é uma honra estar aqui fazendo essa mediação. É de muita responsabilidade. Bom, vamos a alguns avisinhos. Perguntas, por favor, por gentileza, só no chat, tá? Não abriremos o microfone para perguntas diretas. Então, no chat. Por favor, quando forem fazer a pergunta, coloquem pergunta, 2 pontos, e coloquem a pergunta, porque no chat sempre tem bate-papo, encontros de pessoas conhecidas aqui, né, do Brasil inteiro, vi pessoas aqui de vários lugares do país, então nesses encontros a gente sempre costuma saudar as pessoas, então isso fica um pouquinho confuso. Então, para ficar bem claro quando é uma pergunta, para facilitar aqui para o mediador, coloquem lá a palavrinha, né, como uma palavra-chave, pergunta, e aí faz a pergunta. O certificado, já estão perguntando, o certificado, conforme já falamos desde o início, somente vai receber quem tiver 80% de presença no ciclo de palestras. Ao findar o ciclo de palestras, o certificado deve demorar mais ou menos uns 30 dias para que seja enviado ao e-mail de vocês. A lista de presença. Aguardem, sem ansiedade, a confraria vai colocar a lista de presença, chamaremos a atenção de vocês, olha, a lista já está disponível, está bem? Lembrar também que esta palestra está sendo gravada, então, para quem está participando, saber que desta vez ela está gravada. Agradecemos aí todo o empenho da Rosa Helena e do professor Marcos Tonhon. Bom, como nós estamos ansiosos para ouvir as nossas palestrantes, quem vai fazer a primeira apresentação hoje é a professora Ana Virgínia Pinheiro. O título da palestra dela é A Análise Bibliológica como Condição Preliminar para Processos de Conservação e Restauro. A segunda palestra é da Ana Célia Navarro de Andrade, como título Conservação Preventiva e o Ciclo de Vida dos Documentos de Arquivo. Eu vou ler o currículo da professora Ana Virgínia. Quando a professora Ana Virgínia terminar, aí eu leio o da
da professora Ana Célia, tá bom? Bom, a professora Ana Virgínia é sócia honorária do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e diretora da Biblioteca do Instituto Geográfico. Bibliotecária aposentada da Biblioteca Nacional, onde atuou 16 anos como chefe e curadora das obras raras. Professora aposentada da Escola de Biblioteconomia da Unirio, de 1987 a 2023. Na Unirio, a professora lecionou principalmente História do Livro e das Bibliotecas. A professora Ana Virgínia é mestre de Administração Pública pela FGV-EBAP e compõe grupos de estudos e pesquisas como o Grupo de Estudos Interdisciplinares da Raridade Bibliográfica, GERD, da Bahia. É participante, é confreira, né, do grupo da confraria aqui de conservação, restauração e suporte de papel e afins, e é do grupo de pesquisa em crítica textual da Biblioteca Nacional. Dedica-se à mentoria de projetos sobre memória bibliográfica e documental, e à difusão e avaliação do livro raro. Então, vimos aí, né, o currículo da professora, para nos alegrar dessa noite estar aqui para ouvi-la. Professora Ana Virgínia, é com você. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho pouco tempo, né? Já comecei aqui a cronometrar meu tempo, são 30 minutos para fazer a apresentação, até para que ela fique bem produtiva e nós tenhamos tempo para perguntas, né? Para interação com os ouvintes. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Só um momentinho, começar aqui. Eu preciso que vocês me digam se está aparecendo para vocês. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Ah, que beleza. Bom, eu vou falar sobre análise bibliológica como condição preliminar para processos de conservação e restauro. Tá? Vou apresentar aqui rapidamente uma... Deixa eu ver a setinha. Botão direito. Pode seguir. Eu preparei uma apresentação com 12 slides e eu vou avançar um pouco, porque eu separei assim, uma massa de informações para vocês todos, né? De modo que vocês possam acompanhar e até apoiar ou criticar as propostas que eu vou fazer aqui. Eu divulguei um resumo desse conteúdo, né? Eu estou percebendo que está um pouco desformatada a minha apresentação. Vamos lá. Eu quero propor a formalização da análise bibliológica como condição preliminar para processos de conservação e restauro. Como que eu vou propor isso? Primeiro, eu vou conceituar, evidentemente, a análise bibliológica, mas eu vou propor, através de recomendações técnicas e explanando alguns princípios que justificam essas recomendações técnicas. Né? Conceituar a análise bibliológica, evidentemente, como exame descritivo do estado da arte do item que eu tenho em mãos, no contexto da biblioteconomia de livros raros, sugerir a inclusão no relatório técnico gerado, porque quando eu faço análise bibliológica, eu gero um relatório técnico, né? De registros da pesquisa biobibliográfica. Análise bibliológica é um exame material do item, que gera um registro, né? Um diagnóstico, digamos assim. Né? E eu vou concluir reiterando que a análise bibliológica é um instrumento de comprometimento do gestor da coleção com os processos de conservação e restauro e de referência para o conservador e o restaurador. Seguinte. Podemos avançar. Então, vamos lá. Conceitos de análise bibliológica. A análise bibliológica é uma atividade desenvolvida no contexto da biblioteconomia de livros raros. É o exame da organização material do item para descrevê-lo como monumento, a partir de terminologia específica. Vou explicar melhor, digerir isso um pouco. Né? Eu faço o colacionamento do item, folha por folha, página por página.
Eu vou conferir reclamos, assinaturas, já estou entrando na terminologia técnica da análise bibliológica, para ressaltar as características materiais que atribuem importância à edição e as marcas do tempo, personalizando o exemplar. Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou folhear o livro e vou examiná-lo detalhadamente, minuciosamente, e a este exame, na história do livro das bibliotecas, na ciência da bibliologia, denomina-se colacionamento. Em biblioteconomia, nós temos um elemento no processo descritivo de qualquer livro chamado colação. A colação é o segmento que se ocupa dos dados de extensão e dimensão de um item. Então, é onde eu digo quantas páginas ou quantas folhas um item tem, se ele é ilustrado, se ele tem gravuras desdobradas, se ele tem fotografia, quantos centímetros. E, no caso do livro antigo, além dos centímetros, eu indico o formato, se ele é em plano, se ele é em folio. São detalhes muito vinculados a uma terminologia técnica, mas eu vou tentar simplificar para vocês que não têm vivência com essa terminologia, de modo que nós consigamos falar o mesmo idioma técnico aqui. A análise bibliológica é também uma informação identificadora, porque ela personaliza o item na descrição bibliográfica, subsidiando todos os procedimentos técnicos que geram registros documentários, como microfilmagem e digitalização, que implicam ações invasivas no documento, como restauração, e que objetivam a geração de instrumentos de pesquisas especiais. Quando eu digo que ela é uma informação que personaliza o exemplar, é porque o sentido de exemplaridade no livro antigo praticamente não existe. O próximo. Eu fiz aqui um demonstrativo do que eu vejo quando eu folheio um livro, do que eu necessariamente devo ver. É importante que se tenha em mente o sentido de ver e olhar. Se eu não tenho um domínio terminológico e um conhecimento da materialidade do livro, dos seus elementos, da anatomia do livro, eu vou olhar o livro, eu não vou conseguir ver a informação que o livro me dá por conta de aspectos relativos à sua materialidade que podem até interferir na apreensão do conteúdo. Tá? Então, olha, análise como condição preliminar para processos de conservação e restauro nas políticas de preservação de instituições de guarda, de acervos bibliográficos de memória. Eu abri uma página de um livro, e, ao abrir a página, eu começo pela imagem central, tá vendo? Que é um reclamo, a palavra reflections, e lá em cima a palavra reflections, reflexion. Observem, é como se ele anunciasse para mim como que começa a página seguinte. Efetivamente, o livro anuncia para mim qual é a primeira palavra da página seguinte. Essa forma de sequenciar as páginas do livro era usada na época do livro manuscrito, na Antiguidade, na Idade Média. Por quê? A paginação, a numeração das páginas e a numeração das folhas é recente. Ela praticamente chegou com a tipografia. Praticamente chegou. Antes da tipografia, nós tínhamos foliação, basicamente. Os livros eram folheados. Era um caso excepcional encontrar um livro em que as duas faces de uma folha estivessem numeradas. Então, eu tenho lá em cima, por exemplo, quando eu olho só o título, isso é título corrente. Quando eu olho o título e a paginação, que normalmente fica na mesma linha, eu tenho um fólio explicativo. Eu tenho, na página da direita, caracteres aldinos, alguns caracteres aldinos. Na página da esquerda, caracteres romanos. O texto está em linha tirada, a oposição a isso seria texto em colunas, o texto segmentado em colunas. Eu tenho uma vinheta. Do lado de cá, eu tenho o cabeção, que é essa vinheta que vai de ponta a ponta. Aqui, ela é só uma vinheta ilustrativa, mas, em muitos casos, ela é uma vinheta historiada. Isto é, aí o artista ilustrou as páginas do livro dentro da temática do livro.
ou dentro de uma temática de circunstância da época em que ele estava ilustrando aquele livro. Às vezes, o artista consegue estabelecer com o leitor que é capaz de ver um diálogo diferente daquele que está impresso. Você consegue identificar, muitas vezes, até circunstâncias históricas do momento em que ele estava produzindo aquela imagem. Seguinte, por favor. Aqui. Bom, vamos começar, então, com o princípio. O primeiro princípio para considerar a análise bibliológica é o princípio de que a restauração é um mal necessário. Esse princípio foi formalizado por Camilo Boito, em 1884, um dos intelectuais e fundadores da abordagem científica, digamos assim, do pensamento científico da restauração. A restauração, mesmo respeitando a autenticidade de seus elementos constitutivos, afeta o valor cultural do item. Essa fala não é minha, essa fala é de Camilo Boito, lá do finalzinho do século XIX. Camilo Boito foi um personagem tão importante sobre o modo de olhar a restauração, a ciência da restauração, e não como uma solução simplesmente para os defeitos dos livros, os defeitos que nós entendemos como defeitos dos livros, que ele chegou a formalizar 7 princípios dentro da restauração de tutela, de respeito à restauração. Ele formalizou 7 princípios que são fundamentais. Eu não vou detalhá-los aqui, porque não é o objetivo desse nosso encontro aqui. Mas a análise bibliológica é um instrumento de comprometimento do gestor da coleção com todos os processos impostos a um item. É uma informação de referência que personaliza o exemplar a ser conservado, justificando a seleção para a preservação. Por exemplo, eu como gestora, decido o que vai ser restaurado na minha biblioteca. Um usuário, um pesquisador, pode me indicar um item que ele recomenda que seja restaurado. Então, no processo de seleção para preservação, a análise bibliológica é fundamental. Nós vamos ver já por quê. Ela é um recurso estratégico para a tomada de decisão nos processos científicos decorrentes. Já vamos entender isso. O segundo princípio que eu quero formalizar aqui é o princípio da incompletude do exemplar. Eu formalizei esse princípio em 1984, quando eu li, me debrucei sobre o livro O Bibliófilo Aprendiz, do Rubens Borba de Moraes, e aprendi que colecionadores, ao longo da história do livro, interferem na materialidade do livro, especialmente se ele está incompleto. Eles completam o exemplar. Rubens Borba de Moraes chamou esse procedimento de livro medicado. O livro foi medicado pelo colecionador. E não é o colecionador de hoje, é o colecionador de sempre. O colecionador, o bibliófilo de sempre. É o afã de ter o exemplar completo. Eu quero que o meu exemplar seja o mais completo. Então, isso leva, muitas vezes, à falsificação do item. São introduzidas páginas em que a identidade tipológica, o tipo de impressão é o mesmo, ou tem as mesmas dimensões do que foi utilizado. Então, uma página com essa característica é introduzida entre as páginas preliminares, transformando aquele exemplar em mais completo que outros exemplares conhecidos no mundo. O outro princípio é o princípio da morte digna. São 3 princípios que eu queria que vocês tivessem em mente para a gente poder avançar no sentido de análise bibliológica. O princípio da morte digna foi formalizado a partir de uma ponderação da professora Lígia Guimarães, agora aposentada, mas ela era restauradora sênior do IFAM. E ela me disse isso em 2006, quando eu, assistindo um curso dela, no momento das perguntas, eu indaguei o que eu, como gestora, podia fazer com aqueles livros que estão blocados, que viraram um tijolo, ou que não se pode mais tocar, que ele virou uma renda, as páginas estão todas rendadas. O que eu podia fazer? Ela ficou parada me olhando por alguns segundos e completou. Morte digna, Ana Virgínia, morte digna. O que é isso? Qual é o princípio da morte digna? É você salvaguardar aquele item, que chegou àquele estágio de deterioração,
na expectativa de tecnologias de restauro que consigam resgatá-lo de novo à condição de uso, à condição de manuseabilidade, à condição de manuseio. Né? Então, as bibliotecas do mundo inteiro, não é só a Biblioteca Nacional, onde eu trabalhei, chefiei obras raras por 16 anos, tem seu segmento de cemitério, que são os livros que estão ali, sem consulta, eles não podem ser consultados, eles estão fora de consulta, isso já é uma prática das bibliotecas do mundo todo, na expectativa de algum investimento ou algum novo processo de restauro que conduza aquele livro de novo à condição de uso. O seguinte, por favor. Então, 3 princípios. Começo com as recomendações técnicas à luz daqueles 3 princípios, tá? A primeira recomendação, tem mais um princípio que eu acho que é importante agora esclarecer, que é o princípio da exemplaridade. Quando eu entro numa biblioteca de acervo corrente, eu vou até a estante, eu tenho 5, 6 exemplares, normalmente eu escolho o mais novinho, né, aquele exemplar que é menos manuseado, ou aquele que não está rabiscado, que eu vou tomar emprestado e levar para casa. O princípio da exemplaridade, no âmbito dos livros raros, ele estabelece que que os exemplares não são iguais. O impressor poderia interferir no texto no momento da impressão. Não é à toa que pesquisadores do mundo todo, quando estudam algum livro que é considerado raro, e que, por exemplo, só se conhecem 5 exemplares no mundo, viajam o mundo com informações para poder comparar os exemplares. Tanto que, se eu tenho 2 exemplares de uma obra e o usuário, o pesquisador, me pede um exemplar, eu recomendo que ele consulte os 2. Tá? Então, baseado nesses princípios, eu tenho a primeira recomendação técnica. Toda obra rara, única ou preciosa, a ser submetida a processos de conservação, restauração, microfilmagem, digitalização, encadernação, será analisada preliminarmente sob o ponto de vista da biblioteconomia de livros raros, análise bibliológica, e vou atualizar com isso a descrição e a pesquisa de raridade, mediante a reunião de todos os exemplares disponíveis. Segundo, o exemplar em melhor estado, no caso de múltiplos exemplares disponíveis, será eleito o exemplar 1, que será submetido aos processos necessários para a sua longevidade. Isso é política do exemplar 1, em que eu relevo o custo-benefício. Eu não restauro um livro porque ele está degradado. Tá? Eu restauro um livro porque eu preciso atribuir a ele, de novo, condições de manuseio. Eu não restauro um livro para que ele fique bonito, para que ele fique belo. Eu restauro um livro para que ele seja manuseado, consultado. E para que isso ocorra, eu escolho o melhor exemplar que eu tenho e que precisa de restauro. É claro, se ele precisar de restauro. Eu não restauro o pior exemplar, porque eu tenho um custo aí envolvido, em função do estado de degradação daquele exemplar e de perda de suporte. Como ele foi degradado, eu tenho perda de suporte, e com o suporte vai o registro da informação naquele segmento que se perdeu. Tá? Terceiro, os processos técnicos serão sempre acompanhados pelo bibliotecário de livros raros, apto a atender às demandas técnicas e científicas do conservador e a esclarecer as expectativas da curadoria do acervo. Vou explicar melhor. Eu não entrego um livro na mão de um restaurador e recebo depois que ele foi restaurado. Eu acompanho o processo, eu me coloco à disposição, ou eu vou até o restaurador. Eu quero acompanhar o andamento, não para supervisionar o trabalho dele, mas para ter certeza que a sequenciação de páginas que eu atribuí quando fiz análise bibliológica, que o frontispício, que normalmente tem a página ímpar, um branco, e a página par, o verso, com o retrato de um autor em oposição à página de rosto, esteja na posição correta, para que ele não seja encadernado invertido, e assim por diante. Tá? O próximo, por favor. Quarto, toda ação de restauro envolverá o máximo de aproveitamento dos recursos originais do item. Vejam a imagem no alto à esquerda. É uma encadernação moderna, em estilo, e se aproveitou a lombada original do livro, para que o texto da lombada ficasse aparente. Tais como encadernações, acabamentos
guardas, além de marcas de iter, marca de itinerário, né, de trânsito do livro, tais como anotações manuscritas e marcas de propriedade, exceto se esses recursos e marcas apresentarem tais condições de deterioração que tornam inviável seu aproveitamento. Se a encadernação original não for reaproveitável, recomenda-se o modelo Spinoza praticado na FBN, que é uma encadernação muda, que é esse modelo que aí está à esquerda. Né? Eu sentei com os restauradores e nós definimos para séculos XV, XVI, XVII e XVIII o modelo Spinoza sem garras. É uma encadernação flexível, eventualmente, dependendo do volume, ela pode ser um pouco mais rija, né? Mas o modelo Spinoza é o modelo praticado na Biblioteca Nacional. E muda, uma encadernação muda, isto é, sem nada escrito nela, exceto se eu aproveitar algum segmento da encadernação original. Tá? E quinto, toda e qualquer inscrição a ser feita no livro, desde que necessária, será com lápis 6B, né? São, por exemplo, as marcas de processos técnicos, as marcas de registro, uma anotação que precisa ser feita no suporte, né? A gente está falando de papel artesanal. Né? Assim, as imagens aqui para prestarem atenção. Logo abaixo, à esquerda, eu tenho o corte lateral de um livro, que é uma encadernação em pergaminha, eu não sei se dá para ver, esse corte lateral é gravado a seco. Ele tem vinhetas gravadas a seco sobre o corte lateral sem pintura. Minha gente, isso desaparece nas bibliotecas, porque os gestores mandam encadernar e o encadernador guilhotina corte superior, lateral e inferior, especialmente o corte superior. À direita, em cima, eu tenho uma edição Lilliput, que é um livro de pequeno porte, 10, 12 centímetros no máximo. Né? Eram livros que se carregava, se diz, né? Nas mangas de camisa. É muito usado por estudantes. E abaixo à direita, uma encadernação imperial em verde. Eu não sei se vocês estão acompanhando na mídia um noticiário sobre a cor verde no século XIX, que é o caso dessa encadernação. Para se alcançar esse tom de verde, que é esse verde bandeira aberto, se adicionava à composição química da tinta arsênico. Isso foi descoberto recentemente. No século XIX, as pessoas morriam com roupas e vestidos na cor verde em contato com a pele. Para se ter uma ideia de como precisamos usar a EPI no trabalho. Né? Seguinte, por favor. 6. Nenhuma encadernação original de época ou em estilo comportará intervenções no âmbito da conservação a título de pequenos reparos. Veja, quando eu falo em encadernação antiga, encadernação de época, eu estou falando em encadernação artística. Muitas dessas encadernações são assinadas por um artista. Né? Ele não é um encadernador comum, não é um indivíduo comum, ele é um artista da encadernação. E eu vejo encadernações que sofreram interferências que me dão vontade de chorar. Né? Aqui, não é admissível o uso de etiquetas. Imagina colar etiqueta numa encadernação como aquela, que é uma encadernação que vem dentro de uma caixinha pequenininha. Né? Ela tem o tamanho de uma klutz, né? Aquela bolsa de mulher que a gente carrega na mão sem alça, né? E é toda bordada, é uma encadernação feminina. Né? E aqui não é admissível o uso de etiqueta, ali uma imagem da tirada de etiquetas no acervo precioso de obras raras. E à direita, um exemplo do que se observa na análise bibliológica. Eu tenho um livro que está em ótimo estado, vejo a página clara, nitidamente se lê o texto, mas as gravuras todas que foram inseridas nesse volume, originalmente inseridas, elas foram gravadas em outro tipo de papel, ou que recebeu um outro banho. Olhem como a acidez desse papel junto com outras páginas do livro, né? Dentro de outras páginas. Isso sem contar cadernos inteiros que ficam azul ou castanho. Não há pesquisa ainda que descreva ou que estude o porquê disso, né? Se é uma ação do tempo, se é veneno, se é uma consequência da forma como o papel foi lavado. Seguinte, por favor. Estou correndo. Olha, outra recomendação: todo livro conservado, avulso, com cinta, com cadarço, em invólucro aberto ou em embalagem fechada, deve ser armazenado em pé. Eu fiquei na dúvida se era em pé ou de pé. Né? Bom,
Caso isto seja inviável, em função do espaço, é admissível o armazenamento horizontal, isto é, o livro deitado, ou, em último caso, na vertical, né? Pela lombada. Eu apoio a lombada na base, desde que temporariamente. Por que eu coloquei essa recomendação aí? Porque muitas vezes o livro sai da sua biblioteca em pé, vai para a restauração e ele retorna para ser guardado deitado. Como é que eu vou acomodar aquele livro na sua mesma localização anterior se ele voltou com uma condição, em função do modo como ele está embalado, né? Principalmente em função disso, que me impede de colocá-lo do mesmo jeito, né? Isso para se ter uma ideia da necessidade do curador estar lá. Vamos lá. Seguinte, por favor. 9. A análise bibliológica é necessária para todas as ações de conservação definidas como prioridade. Não há ação de conservação sem análise bibliológica. Vejam só, todos os registros gerados são fonte de informação. São fonte. Eu tenho alguns exemplos de registros gerados. Ali em cima, no centro, a gente tem um exemplo de página de rosto recortada. Eu chamo isso de colecionismo predatório, porque um colecionador de carimbo recortou essa página de rosto. Né? O verso da página de rosto estava carimbado, e o colecionador de carimbo recortou essa página de rosto, como acontece com o colecionador de ex-libris. Né? Se o colecionador é um colecionador que coleciona ex-libris originais, isto é, ele entra em contato com o colecionador e pede um exemplar de seu ex-libris, beleza, mas eu ainda não encontrei isso. Todas as coleções de ex-libris que eu conheço, elas têm resíduos de cola no verso. Os ex-libris têm resíduos de cola, o que significa dizer que ele foi retirado de um livro. Então, existe uma informação de iter, uma informação de trânsito de um determinado item que foi subtraída por colecionismo, que eu chamo de colecionismo predatório. À direita, probationes calami. O que é isso? São a prova do cálamo. Vou explicar melhor. O teste da pena. O leitor do livro, antes de começar a fazer suas anotações, ele poupava o papel que ele tinha, que já era caro, e fazia, principalmente nas páginas preliminares e finais, rasuras, rascunhos. Ele estava testando a ponta da pena, se estava fina, se estava grossa, né? Se estava acumulando muita tinta. E ele fazia desenhos, poemas, escrevia frases, pensamentos. Né? Probationes calami é uma informação complementar que distingue o exemplar, porque você muitas vezes consegue identificar a quem pertenceu aquele livro. Cortes intonsos na página de baixo, na imagem de baixo. Vejam, eu tenho o livro todo aparado, mas o impressor aproveitou uma borda de papel menor e imprimiu 2 páginas. Observem, isso não é um defeito, isso é uma cicatriz natural do item. E à esquerda, a melhor das fontes de informação para um bibliotecário para atestar completude do exemplar, que é a ficha de desmonte para restauro. Quem faz essa ficha é o restaurador. Essa ficha está nos arquivos do restaurador. Essa ficha tem que estar na biblioteca. Essa ficha tem que ser dado acesso a ela ao pesquisador. Ele tem que saber que na sequência dos cadernos, qual é a sequência dos cadernos, se falta uma folha. Ele vai entender, por exemplo, se o exemplar que ele está consultando está completo ou não, por conta da sequência de cadernos. É claro que há exceção para isso, né? Que são os cadernos irregulares. A seguinte, por favor. Próxima. Bom, o registro da análise bibliológica pode apontar aspectos de raridade, tá? Porque eu posso ter em mãos um livro, por exemplo, que pertenceu ao autor, e eu encontrei isso aos montes na Biblioteca Nacional. Eu estou falando de autores do século XVI, autores do século XVII, pessoas que rasuraram o seu próprio livro. Né? Tradicionalmente, um autor ele guarda para si exemplares de seus livros, mas um exemplar de uma determinada edição, ele marca como meu. Por exemplo, eu escrevo no meu livro, meu. Este exemplar é o meu exemplar de trabalho. É onde eu farei rasuras, onde eu farei anotações e correções para uma próxima edição. Se fazia muito isso. Agora, com a tecnologia, mudou um pouco. Mas você encontra nas bibliotecas exemplares, muitas vezes rasurados, e a rasura não foi imposta por um censor. A rasura é do próprio autor. Tá? Então, eu posso apontar, eu posso reordenar elementos, porque eu posso chegar à conclusão que aquele livro passou por uma sequência de mãos
que alteraram as páginas dos livros nos processos de reencadernação, alteraram a sequência das páginas, né? Justificar a manutenção de qualidades e de aparentes defeitos, sugerir a supressão ou substituição de intervenções passadas incompatíveis ou desacertadas, como, por exemplo, encadernar um livro do século XVI com papelão revestido de vulcapel, revestido de papel, né? Ou usar uma meia encadernação com cantos para uma encadernação do século XVII, se à época as encadernações eram todas inteiras, né? Eram inteiras do mesmo material. Evidenciar as intenções de editores, impressores e artistas. Eu encontrei livros com gravuras que o leitor estava falando comigo. Eu falei, nossa, esse cara aqui é satanista, olha isso. Nossa, ele estava sendo perseguido. A mensagem que ele estava me mandando através das gravuras que ele utilizou para ilustrar o livro. Veja, muitas vezes, quando você olha uma gravura num livro, você não deve olhar só o elemento central. Você deve olhar também o entorno desse elemento, o que está no fundo, o que parece escondido, né? Comprovar a falsidade ou a autenticidade do item. Tá? A análise bibliológica se conclui com a pesquisa bibliográfica. O próximo, por favor. Aí, as referências que eu utilizei, né? Esse material vai ficar disponível online em breve, né? As fontes das imagens, acervo pessoal, a biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que eu dirijo neste momento, e a divisão de obras raras e os e-mails de contato, o meu e o da confraria. Muito obrigada. Corri. Terminei. Ana, muito bom, parabéns. Só elogios aqui no chat. Fantástico. Lembrando para aos participantes que as perguntas devem ser enviadas no chat, e depois da apresentação da professora Ana Célia, então, abriremos para as respostas, tá bem? A lista de presença já está disponível. Bom, então agora passemos para a segunda apresentação, que é da professora Ana Célia Navarro de Andrade, com o título Conservação Preventiva e o Ciclo de Vida dos Documentos de Arquivo. Bom, a professora Ana Célia possui doutorado e mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa, historiografia e documentação. É pesquisadora no Centro de Documentação e Informação Científica, CEDIC, da PUC São Paulo. Foi, né, de 1989 até 1992. É historiógrafa, ficou como historiógrafa do CEDIC de 1992 a 2020, responsável pelo setor de conservação e reprografia. Docente do curso de Extensão Cultural, Introdução à Política e ao Tratamento dos Arquivos do CEDIC PUC, de 1998 a 2015. Professora do curso de pós-graduação Gestão de Arquivos e Bibliotecas Escolares do Centro Universitário Assunção, a Unify, de 2016 a 2019. Foi professora da disciplina optativa Introdução à Arquivologia, de 2021 e 2022, do curso de graduação História da USP. A professora Ana Célia é também presidente da Associação de Arquivistas de São Paulo, a ARC-SP, desde 2010. Membro do Conselho Consultivo dos Congressos de Arquivologia do Mercosul, desde 2015. Representante da ARC no Grupo de Trabalho de Associações de Arquivistas de Iberoamérica, desde 2021. E a professora Ana Célia é membro da Confraria Conservação, Restauração e Suporte Papel e Afins. Ana Célia, agora a palavra é com você. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Maria Lúcia, pela apresentação. Parabéns, Ana Virgínia, pela sua apresentação, excelente. E eu vou começar, né, a minha fala. Eu vou só subir aqui rapidamente o meu PowerPoint, que na verdade não é PowerPoint, né, é PDF.
Vocês me avisem, então, se já estiver vendo. Dá para ver, né, gente? Deixa eu colocar ele aqui no tela cheia. Sim. Modo tela cheia. Bom, minha fala de hoje é sobre a conservação preventiva e o ciclo de vida dos documentos de arquivo, né? Eu resolvi pegar esse tema porque há aproximadamente uns 20, 25 anos, né, nós vimos acontecer a mudança, né, de perspectiva na vida dos profissionais que trabalham com acervos, principalmente os acervos em suporte papel, mas não apenas, né, com outros suportes também. Ao invés da gente pensar como antigamente, né, que a gente tinha que pensar no objeto, ou seja, no livro, no documento que estava em processo de deterioração, a gente muda a nossa visão e passa com o início da conservação preventiva nos final dos anos 80, começo dos anos 90, a pensar no conjunto, né? E como eu trabalhei mais de 30 anos, né, no mesmo centro de documentação, e dentro desse centro de documentação, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, né, num projeto do Guia dos Arquivos das Santas Casas de Misericórdia do Brasil. Também participei de inúmeros congressos no Brasil e no exterior. Então, eu sempre viajei no sentido de aproveitar o congresso, aproveitar para me divertir e aproveitar para visitar vários espaços. Então, a gente percebe, né, o descaso, né, que boa parte das instituições, né, não digo aqui as instituições arquivísticas, nem as instituições de guarda, né, ou de custódia de documentos, mas das instituições em geral, né, o descaso com o documento. Né? Então, esse é um motivo pelo qual eu resolvi falar da questão do ciclo de vida dos documentos de arquivo e falar desse novo conceito que não é só falar de uma preservação maior ou falar apenas de uma conservação curativa, né? Mas falar de uma conservação preventiva, para a gente justamente evitar, né, que os documentos fiquem, por exemplo, no estado que está aqui o nosso plano de fundo, né, que o Alisson criou para a nossa confraria, né? Documento amassado, com marcas de amassado, documento rasgado, né? Por pouco não pega, né, a informação, e isso é uma constante nos arquivos, né? Então, eu vou começar, né, a minha fala mostrando, né, uma coisa que provavelmente todos vocês, ou a grande maioria, já conhecem, que é justamente, né, falar sobre os conceitos de preservação, conservação e restauração. Vou passar rapidamente, tá? Porque a Ana também já acabou falando um pouco sobre isso, mas eu vou pegar esses 3 conceitos que estão no livro da minha amiga Norma Casares, né, que é Como Fazer Conservação Preventiva em Arquivos e Bibliotecas, o conceito de preservação, né? Conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais. Né? Então, como vocês estão vendo, é um conjunto de medidas e estratégias. Logo, não é uma mágica, né? É um processo, é uma atividade que não depende só do conservador, ou não depende só do arquivista, ou não depende só do bibliotecário, né? Depende de muitas pessoas e depende de outras coisas também, como verba, espaço, contribuição das pessoas, inclusive dos pesquisadores, né? Então, como se fosse um guarda-chuva a preservação. Né? Então, a gente sabe que o desenho do guarda-chuva ele é arredondado, né? E ele tem várias hastes, e o tecido que vai por cima, ele vai sendo costurado na ponta de cada uma das hastes. Né? Com isso, ele forma uma espécie de um grande chapéu que protege o nosso corpo quando está chovendo ou também quando está sol, né? Porque a gente usa o guarda-chuva nas 2 ocasiões, né?
Então, a preservação é como se fosse esse guarda-chuva, e cada haste seria uma medida, seria uma estratégia utilizada para a gente preservar, para a gente conservar o nosso acervo, né? O conceito de conservação diz o seguinte: é o conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos. Tá? Então, qual é a função da conservação? Estabilizar o documento, estabilizar o livro, estabilizar o quadro, estabilizar seja lá qual for o nosso objeto de trabalho naquele momento. Tá? Logo, a conservação ela vai olhar mais para o suporte, para dar essa estabilidade para a informação nele registrada, e também vai pensar o quê? Nas questões ambientais, né? Então, vamos controlar a temperatura, a umidade, se precisar, vamos fazer algum tratamento para esse livro melhorar, para esse documento melhorar, né? E nós temos o terceiro conceito, que é a restauração, que é aquele conceito que ninguém quer usar, né? Usar a atividade, a restauração, enfim, porque é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico. Mas o que acontece na restauração? Eu trabalho apenas com aquele documento, eu trabalho apenas com aquele livro. E é uma atividade que ela é especializada, né? Eu não sei fazer restauração, né? Eu trabalho com conservação preventiva, eu não sei fazer, eu não me sinto à vontade para fazer qualquer ação de restauração, né? Por quê? Você tem que ter conhecimento de química, você tem que ter conhecimento de polpas de papel, você tem que ter conhecimento de técnicas a serem utilizadas, você tem que ter mão firme, mas ao mesmo tempo mão leve, né? Você tem que saber como e quando usar líquidos nesse tratamento com a documentação, né? É um trabalho que ele é muito específico e ele é muito caro, porque todos os objetos, toda a polpa, todos os instrumentos utilizados nesse processo de restauração são caros, são anos de estudo, às vezes você leva meses para fazer o restauro de um documento, né? Portanto, é muito caro. E hoje em dia, principalmente, né, que infelizmente a gente vê as ações governamentais não muito afeitas a cuidar da cultura, né? A cultura não tem muito dinheiro disponível, pelo menos não é essa cultura que nós estamos tratando aqui hoje, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer com que os nossos funcionários, né, o conjunto de pessoas que trabalham naquele arquivo, centro de memória, centro de documentação, museu, biblioteca, aqueles que atendem ao público, aqueles que cuidam do dinheiro da instituição, que todos eles tenham essa consciência, que se a gente conseguir preservar o maior número de livros, de obras do nosso acervo, de documentos do nosso arquivo, nós não vamos precisar gastar uma fortuna para restaurar apenas um documento, apenas um livro, apenas um objeto. Né? Então, a ideia da conservação preventiva é justamente essa, é o conjunto de ações e medidas que visam a preservação de um conjunto documental ou de um acervo. Objetiva a preservação da totalidade de um acervo e compreende medidas como monitoramento, controle ambiental, armazenamento, acondicionamento, entre tantos outros. Tá? Ou seja, a conservação preventiva é nada mais do que aquele ditado: seguro morreu de velho, ou melhor prevenir do que remediar. Tá? Ou seja, vamos cuidar de tudo que está ao redor do nosso acervo, ao redor do nosso conjunto documental, para que ele não sofra ações de deterioração. Tá? Essa que é, na verdade, a principal função da conservação preventiva. E quando a gente fala no estado de conservação de uma obra, de um livro, de um acervo, a gente está falando que é uma condição,
né? Esse estado de conservação é uma condição em que o documento, ou o livro, a obra de arte se encontra devido a uma dessas duas causas, ou ao envelhecimento natural, né? Porque depende de qual material esse livro é feito, às vezes é um conjunto de materiais, às vezes é papel, às vezes não é papel, às vezes é pergaminho, às vezes é papiro, a capa, às vezes não é de papel, às vezes é de papelão, às vezes é de couro, aí tem a tinta, aí tem a cola, aí tem um monte de coisas que interferem naturalmente na composição, né, desse material. E às vezes, o que acontece? São materiais idosos, né? Eles envelhecem, né? Nós envelhecemos com o tempo, os documentos, os livros também envelhecem. Mas, né, infelizmente, o estado de conservação desse material também pode ser causado pelos agentes de deterioração, né? Quando a gente fala de ciclo de vida dos documentos, eu vou voltar daqui a pouquinho nos agentes de deterioração, tá? A gente está falando nos documentos, basicamente, de arquivo, né? São documentos que são criados, que são produzidos, né? Melhor falando, por um motivo específico, né? Eu não levanto assim de manhã e falo assim, hoje eu vou fazer um relatório de atividades da ArcSP para mandar para, sei lá, para uma prefeitura do estado de São Paulo. Porque eu quero mandar o relatório, eu vou fazer o relatório, beleza. Levanto, vou lá, ligo o computador e faço um relatório. Não, gente. Quem faz isso, assim, hoje eu queria escrever um poema, hoje eu estou inspirado para escrever uma música, hoje eu quero escrever mais um capítulo do livro, são os artistas, né? Aquelas pessoas criativas, né? Quem trabalha com documento de arquivo não usa a criatividade, tá? Usa o quê? A necessidade de se cumprir alguma coisa, a necessidade de atender alguma coisa, né? Então, quando a gente produz um documento de arquivo, a gente está produzindo por conta das nossas atividades, né? Nós temos sempre uma atividade que nos faz fazer, criar, produzir um documento, né? E a gente não fica pensando assim, quando esse documento tiver 100 anos, ele vai estar no arquivo permanente. Não, simplesmente a gente está lá no dia a dia produzindo documentos, recebendo documentos, né? A gente não pensa no futuro, né, desse documento, se esse documento vai virar ou não um documento de arquivo permanente. Tá? Então, o que acontece? O ciclo de vida dos documentos é como se fosse o ciclo de vida do ser humano, né? Então, nós temos lá a produção do documento, né? O documento ele está tramitando, ele é cheio de vida. Então, ele sai de um setor, vai para outro na mesma instituição, aí depois ele vai para um outro lugar fora da instituição, depois ele volta, ou seja, ele tem uma tramitação. Nessa tramitação, e lembrando a vocês que a gente está falando do papel, né? Eu não estou falando dos documentos produzidos hoje em dia em sistemas informatizados que circulam pela intranet na empresa ou numa internet, né? Como nós usamos. Não, estou falando daqueles documentos ainda em suporte papel. Tá? Então, imagina, você produz o documento, aí manda esse documento para o seu colega de trabalho que é de um outro setor. Ele vai analisar esse documento, vai mandar para o outro setor para providenciar o que você quer. Aí tem que mandar esse documento lá para a direção da instituição para dar o ok final e liberar o dinheiro. Ou seja, esse documento já passou por 3, 4 mãos. Né? Fora a pessoa que está levando o documento até esses lugares. Né? Então, o que acontece, gente? Durante esse período, né, esse período da produção, né, do documento e o período em seguida, que é o da utilização desse documento, o papel, né, ele vai passando de mão em mão, né? Ele vai sendo carimbado, ele vai recebendo informações no verso e assinaturas e carimbos, às vezes anexam algum outro documento a ele,
né? E essa anexação é feita por um clipe de papel, né? Que é aquele de metal, ou então é feita com grampo, mas às vezes o grampeador não está legal, então você fica lá grampeando, grampeia 3, 4, 5 vezes, né? Ou seja, fura um montão o documento até finalmente você conseguir que um grampo segure as páginas do papel. Então, esse período da produção, da utilização do documento, ele está sendo muito gasto, né? E se a gente não cuidar desse documento, talvez ele nem chegue à idade permanente, mas não é porque ele não tem uma função secundária que diga, olha, você, documento, você vai para o arquivo permanente porque você já cumpriu com todas as funções que você tinha que cumprir na sua vida, parabéns, agora você vai descansar no arquivo permanente, só que não, né? Quando chega no arquivo permanente, ele é consultado por outras pessoas, né? Então, o que acontece, gente? Se a gente não cuida do documento desde a sua produção e na sua utilização, a destinação final desse documento, né, provavelmente vai ser a eliminação, né? Ou então uma reformatação, porque o documento está num estágio de conservação bastante limitado, né? Ele já está assim bem ruim. E você fala assim, não, eu não vou fazer ação de restauro, não vou fazer pequenos reparos, não, eu acho melhor fazer o quê? Quando for feita a avaliação dos documentos aqui na empresa, eu vou sugerir que esse conjunto documental, essa série documental, que não é só um documento que passa por todos esses perrengues, mas é toda a série desse mesmo documento que passa pelo mesmo perrengue, né? Que ele seja, então, digitalizado, ou antigamente ele era microfilmado, enfim, para ele não ir do jeito que ele está para o permanente. Porque no permanente, teoricamente, o que acontece? É permanente. Né? A gente vai morrer, vão vir os nossos sucessores, vão trabalhar lá, vão se aposentar, vão morrer, vai vir mais gente, e aquele documento continua lá. Agora, se ele já entrar no arquivo permanente totalmente acabado, né, não tem condições. Então, por isso que a gente tem que pensar que o ciclo de vida dos documentos é como se fosse a nossa vida. A gente não quer morrer, mas a gente vai morrer. Mas os documentos, eles têm outra opção. Se eles trazem um conteúdo, se eles têm uma informação, né, e se eles têm principalmente uma outra função, um outro valor, que é um valor histórico, que é um valor de prova, que é um valor cultural, de pesquisa na sua vida, ele vai sim ter opção, né, que é dada pelos profissionais que fazem essa avaliação de documentos, que é manter esse documento vivo e não morto, porque não existe arquivo morto, né? São os maus profissionais que matam os documentos antes de mais nada, né? Esse documento ele vai ter uma nova vida no arquivo permanente, né? Mas se a gente não cuida desses documentos, o que vai acontecer? Ele vai morrer antes de chegar lá no arquivo permanente. Ele não vai ter essa opção porque a gente não vai deixar, né? Muitas pessoas também, às vezes, quando fala do ciclo de vida dos documentos, acaba falando da teoria das 3 idades, né? Que é uma sistematização das características dos arquivos correntes, intermediários e permanentes, quanto à sua gênese, que é a produção, o tratamento documental e a utilização. Então, a teoria das 3 idades não é ciclo de vida dos documentos, mas é complementar ao ciclo de vida, é como se fosse uma síntese do ciclo de vida dos documentos, né? E a gente pode, então, ver nessa imagem que eu tirei da internet, né? Que é uma imagem que mostra bem essas características principais, né? O arquivo corrente, os documentos saem do arquivo corrente e eles vão, em geral, a grande maioria vai ser transferido para o arquivo intermediário, né? E uma pequena parcela sai do arquivo corrente e é recolhido diretamente para o arquivo permanente, tá? Esse arquivo corrente são esses documentos que eu falei, que eles têm uma frequência de uso muito elevada, eles têm o valor primário em estágio de realização das suas atividades, né? A partir do momento que ele já cumpriu com o seu valor, ele é eliminado, ou então ele vai para o arquivo intermediário para esperar alguns prazos decorrerem, né, em função aí das suas características.
Esses prazos são de precaução e de prescrição, né? Ou seja, um prazo do seguro morreu de velho, que é o precaução, e um prazo legal, que é o de prescrição. E esses documentos, eles podem ficar, tipo, 5 aninhos apenas no arquivo intermediário e depois ser eliminado, ou ele pode ficar 5 anos no intermediário e depois ser recolhido ao arquivo permanente, como ele pode ficar 60 anos, 100 anos no arquivo intermediário e só então ser eliminado. Veja bem que no arquivo permanente não vão os documentos que vão ficar 100 anos, vão os documentos que vão ficar para sempre. E o para sempre não tem prazo determinado para acabar, né? No intermediário, são longos prazos, né? Então, você pode ter desde 5 anos até 60, até 100 anos. E se a gente não cuidar também desses documentos que estão no intermediário, o que vai acontecer? A gente vai estar guardando uma caixa com documentos lá dentro, que quando você for ver, for olhar, vai que daqui 97 anos, né, desde da data que esse documento foi para o intermediário, alguém resolva, né, desarquivá-lo e fazer alguma consulta. E aí você vai abrir aquela caixa e passou por lá broca, cupim, barata, rato, né, e destruiu aquele documento que era sua função, sua obrigação preservar por 100 anos. Claro que você e colegas que vieram antes e colegas que virão depois, mas você tem lá um conjunto documental que você não deu conta do recado. Por quê? Porque as pessoas esquecem, né, desse material, esquecem do arquivo intermediário. Lembram do arquivo intermediário na hora de fazer a eliminação dos documentos. Oba, está na hora de eliminar documento, vamos abrir espaço no arquivo. Mas esquecem que lá tem documentos que podem sim ser usados. E muitos deles são usados, né, durante o período que estão no arquivo intermediário. E, finalmente, aqueles que, além do seu valor primário, o valor pelo qual ele foi criado, ele vai para o permanente. Então, ele é recolhido ao permanente. Só que aí é o VIP, né? Então, aquele que teve a sorte de passar pela avaliação e de receber esse segundo valor, um valor secundário, um valor histórico, um valor de prova, e ele vai para o arquivo permanente, e lá ele é considerado VIP. Ele tem as melhores embalagens, todas com qualidade arquivística, né? Eles têm a higienização, o depósito fica com a luz apagada, só acende no setor, no corredor, onde está aquele documento que você vai pegar ou você vai devolver naquele momento, né? Ele tem o pessoal da conservação que cuida dele, que compra, né, as embalagens de acondicionamento primário, secundário, às vezes terciário. Então, o que acontece? Somente o arquivo permanente, que é o mínimo, né, chega a ser de 5% a 10% de toda a documentação que foi produzida e acumulada por um arquivo, né, por uma instituição no seu arquivo, durante a sua vigência, durante a sua jornada, né, ele vai para essa área. E os outros, não. Né? Então, o arquivo corrente, a gente acha que não é documento, então escreve de qualquer maneira, carimba em cima da informação, né? Grampeia várias vezes. O intermediário, a gente esquece de fazer a limpeza no depósito. Porque está o intermediário, ele fica guardado lá, né? E só o permanente recebe a atenção, né, das instituições. Né? E aí a gente chega de volta, né, para o passado ou de volta para o futuro, né, que são os agentes de deterioração, né, eles são classificados ou distribuídos em 10 categorias. Né? A água, o fogo, as forças físicas, a dissociação, a temperatura incorreta, a umidade relativa do ar incorreta, a luz, os agentes criminosos, as pragas e os poluentes. Né? Então, essas 10 categorias de agentes de deterioração, eles podem aparecer em todos os ambientes. Né? A água, por exemplo, pode estar no arquivo corrente. Né? Como assim a água no arquivo corrente? O funcionário vai lá trabalhar e coloca um copo de água, como eu estou aqui com um copo de água,
né, do lado aqui do meu computador, né, e ele está lá com um copo de água, um copo de Coca-Cola, um copo de café, e aí vem alguém estabanado, bate no copo, derruba, né, a água, o café, a coca, não importa, derruba sobre o documento em suporte de papel que estava sobre a mesa. Né? O fogo também pode acontecer, né? Pode acontecer um curto-circuito, né? Se aquela instituição não faz corretamente, né, a manutenção da parte elétrica, né? Pode acontecer um curto-circuito e pegar fogo, né? Aquela sala, aquele depósito, enfim, e acabar com os documentos pelo fogo, ou pelo menos acabar uma parte dos documentos pelo fogo. Forças físicas, né, de você fazer muita força sobre o documento, eu lembro sempre do meu estágio no Arquivo do Estado, quando eu estava no último ano de faculdade, a dona Glorinha, que era uma senhora que cuidava da sala de atendimento ao público do Arquivo do Estado de São Paulo, quando ainda era na Dona Antônia de Queiroz. E ela falava sempre assim, vocês não podem colocar o cotovelo sobre o documento, né? O cotovelo tem que ficar embaixo da mesa, não pode colocar o cotovelo sobre o documento. Ou então, não pode fazer força, né, na hora de você escrever em cima escrever numa folha de papel sulfite, você não pode colocar essa folha de papel sulfite sobre o documento e ainda mais fazer força em cima dessa folha para você escrever. Você vai marcar não só a página de baixo, como várias outras. E isso também vale para quando você está fazendo o trabalho, né, de notação nos documentos. Né? Eu tive uma estagiária que eu falava para ela, falei assim, cuidado, escreve mais leve, a gente usa lápis, né, com a ponta macia, né, justamente para não prejudicar, né, as fibras do papel. E a gente falava para ela, não faça força. Ela falou assim, mas eu não estou fazendo força. Eu falei assim, não, e por que você está marcando o papel? Né? Falei assim, não, mas é a minha personalidade. Falei assim, gente, não dá. Né? Se você vai fazer um trabalho com conservação, um trabalho de notação no arquivo, se você sabe que você tem essa personalidade de marcar, né, tudo aquilo que você escreve, então vá fazer outra atividade, né? Encontre uma outra coisa para fazer, mas não vá fazer essa força, essa personalidade sobre o documento, né? Aquele documento que você quer, né, preservar, você quer conservar, mas que você, na verdade, está danificando, né? E aqui a gente tem outros que vocês conhecem, né, como temperatura, né, a temperatura muito alta, a temperatura muito baixa, a umidade muito alta, a umidade muito baixa, a luz, né, que causa danos irreversíveis, né? Então, você colocar um documento, né, muitas horas numa luz, qualquer que seja a luz, direta, indireta, natural, artificial, ele causa um dano que é irreversível e é cumulativo. Então, quanto mais tempo aquele documento fica exposto à luz, pior para o documento. Ele vai ressecando, ele vai criando, assim, vários problemas que depois você não sabe mais o que fazer. Você tem que procurar, né, um conservador. Né? Mas tem um aqui que é especial, que são os agentes criminosos. Né? Os agentes criminosos são quem mais, né, do que o homem. Né? O ser humano são esses agentes criminosos, são esses agentes que, ao invés de cuidar, ao invés de preservar, eles vão cada vez mais danificando os documentos. Né? Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente já caminhar para o encerramento da minha palestra, que é só mesmo para a gente pensar nessas questões, né? Então, aqui vocês têm duas imagens, a imagem, né, que está à minha esquerda, são 2 grampos no mesmo conjunto de documentos, né? Precisa 2 grampos no mesmo conjunto de documentos? Será que não é melhor a gente mudar o grampeador que a gente está usando, pegar um grampeador que grampeie um número maior de folhas, ao invés de ficar perfurando várias e várias vezes, né, o mesmo documento? E vocês estão vendo essa poeirinha, né, que está ao redor do grampo, é a ferrugem. Então, a corrosão é no papel, vocês estão vendo que está amarelado, né, meio amarronzado até,
tem a ferrugem, né, que vem do grampo, né? Porque não tem jeito, gente. Grampo é de metal, clipe é de metal. Aquele Romeu e Julieta, né? Que é uma presilha que tem uma parte que você usa em documentos que tem perfuração, né? Como processos, por exemplo. Então, tem aquela parte que parece as duas perninhas, né, da bailarina, né? Alguns chamam de bailarina, outros de Romeu e Julieta. E tem aquela outra peça que você coloca em cima e coloca as perninhas, né, por dentro. Então, o que acontece? Metal em contato com ar oxida, não tem jeito. Ou você muda, né, a forma de você unir as páginas de um documento, ou você tenta proteger. Mas no arquivo corrente, ninguém pensa nisso. E no arquivo intermediário, ninguém faz higienização do documento. Faz a higienização só do ambiente e olha lá, uma vez a cada 3 meses, sendo muito boazinha, né? E aqui do lado direito, já tiraram o clipe, mas ficou a marca do clipe, né? Mesma coisa, se ele ficasse aí mais tempo, ia corroer ainda mais o documento, né? Aqui tem uma imagem que é de uma carta, né? Que eu tirei da dissertação de mestrado da Alessandra Barbosa. A Alessandra é conservadora do Centro de Memória da Unicamp, né? E essa é uma imagem de um documento que está no arquivo do IEB-USP, né? E vocês estão vendo essa corrosão, essas falhas que tem aqui na escrita, né? Nas letras. O problema era quem? Era a tinta. A tinta ferrogálica tinha o que na sua constituição? Ferro. Ferro em contato com ar oxida. A oxidação corrói o papel. Tá? Então, isso é muito comum nos arquivos que têm documentos, né, do século XIX para trás, do século XVIII, que usavam a tinta ferrogálica. Isso é muito comum da gente encontrar, quer dizer, ninguém fez nada contra o documento, né, mas o tipo de tinta utilizada naquela época corroía o documento. Tá? Essa imagem também eu tirei da dissertação da Alessandra, para mostrar a pontinha aqui da encadernação, né, que é chamada delaminação das bordas, porque geralmente capa dura, né, é um papelão que é revestido, né? E aí o que acontece? Aquela coisa de você coloca o livro de qualquer jeito na estante, né? Larga o livro em cima da mesa, pega o livro de qualquer jeito, né? Deixa o livro no ambiente quente, e aí, com o passar, né, do tempo, vai tendo o quê? O ressecamento, aí vai abrindo, né? Então, o papelão vai abrindo, então vai danificando realmente, né, os documentos. E isso aqui é uma foto, que é a última foto, né? É a tristeza maior para quem trabalha com arquivo, né? Você chegar num ambiente, né, onde eles falam, o arquivo morto, né? Por isso que eu falo que é o homem que mata os documentos, né? O arquivo morto é naquela salinha. Aí você abre a sala, você tem estantes de aço, né? Abarrotadas de documentos, documentos amarrados, né? Com cordão normal, né? Caixas jogadas no chão, né? Poeira à vontade, né? As estantes enferrujadas, né? Então você olha para essa massa documental acumulada e você fala assim: a que ponto o homem chegou, né? Que descaso com o documento, né? E o documento, gente, não é papel para jogar fora, né? O documento ele tem uma função dentro da instituição. Ele não foi produzido à toa. Ele não teve que ser guardado ali por 10, 15, 60, 100 anos à toa. Existe um motivo, existe uma lei que regulamenta essa guarda provisória dos documentos. Tá? Então, esse descaso total que o homem tem para com o documento é muito triste. Né? Então, é por isso que eu quis trazer essa questão. Né? São documentos recentes, né? São documentos que ali dá para ler 1983 ou 93, quer dizer, não são documentos antigos e estão em condições muito piores do que os documentos, né, que têm aí 3.000, 4.000 anos, enfim. Eu quis trazer esse tema para a gente discutir,
justamente para a gente refletir a respeito disso, né? Então, nós temos o arquivo permanente. O arquivo permanente, ele vai reter, né, apenas aqueles documentos que efetivamente eles comprovam, né, todas as funções, as atividades de uma instituição, de uma pessoa. Realmente eles são muito importantes, né, não só, né, para aquela cidade ou para aquele estado, para aquele país, né, para o mundo como um todo, né? Mas o que acontece? As ações dos homens não deixam, muitas vezes, que aquele documento vá para o arquivo permanente, porque a ação do homem é uma ação destruidora, é uma ação criminosa, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema do ciclo de vida dos documentos e da conservação preventiva, para a gente refletir. A conservação preventiva, é preciso prevenir, né? Então, ao invés da gente gastar rios de dinheiro fazendo a restauração, ou pequenos reparos, ou um monte de outras ações, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar cuidar dos documentos desde a sua produção. Me daí que ele está num arquivo intermediário e que vai ficar lá durante 100 anos. Tá? O arquivo intermediário tem que ser limpo também. Tudo bem, não dá para limpar todos os dias, limpa uma vez por semana ou limpa uma vez a cada 15 dias. A maioria dos arquivos intermediários não vê uma vassoura, não vê um aspirador de pó, que é o melhor meio de você tirar poeira, né, de qualquer depósito de arquivo, não vê há meses, às vezes até anos, né? E a gente passa pelo arquivo intermediário, a gente tem que pegar algum documento do arquivo intermediário eventualmente. E aí você vai ficar o quê? Com alergia? Então é melhor você ir para o hospital porque pegou uma alergia ou porque pegou uma leptospirose, porque não cuidaram, passou um rato lá, fez xixi num documento, você pegou esse documento e ficou doente e não sabe por quê, né? Ao invés da gente preservar os documentos, cuidar um pouco mais deles com carinho, né? Desde a sua produção até, sim, a sua destinação final. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Célia. Maravilhosa palestra. Agora eu convido a professora Ana Virgínia também para abrir a câmera, que nós vamos passar para as perguntas. No chat, muitos elogios, tanto para a professora Ana Virgínia, como a professora Ana Célia, todo mundo gostando, elogiando e com bastante perguntas. As duas apresentações hoje, a professora Ana Virgínia falando da análise bibliológica, né, que nós precisamos fazer, aquele estudo, olhar o livro antes, quando vai para um restauro, e a professora Ana Célia falando da conservação preventiva, né, todo aquele cuidado que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, que às vezes custa bem pouco, e tem um grande resultado, né? Então, parabéns às professoras. E vamos lá, para a professora Ana Virgínia, uma pergunta minha, Ana, eu gostei muito de ouvir essa história de encadernação muda, né, que não se escreve nada, é uma encadernação que não põe o nome do autor, do título, nada na capa, somente quando você recuperou um pedaço da lombada, você coloca, e se não recuperar, vai ficar sem nada também? Vai ficar sem nada. É uma a encadernação muda isso. Ela não tem, ela é um envoltório no documento, ela não tem absolutamente nada inscrito nela. Até porque é encadernação usada para acervo antigo, né? Sim. E normalmente as coleções de acervo antigo são armazenadas em áreas que usam o sistema de localização fixa, não é um lugar de acesso livre para qualquer pessoa, né? Então, a informação da lombada ela não é relevante para os cuidadores de armazém, os funcionários de armazém que buscam e localizam a obra efetivamente pelo número de chamada, né? A encadernação é muda. Sobre a encadernação, que foi acertada, né? Foi um diálogo estabelecido com a equipe de restauração da biblioteca, nós chegamos a esse modelo, tá? A restauradora que se qualificou nesse tipo de encadernação era a Tatiana Ribeiro Cristo, que está aposentada agora,
mas ela publicou um livrinho, que é esse livrinho aqui, olha, Encadernação Flexível em Pergaminho e Obras Raras, não sei se dá para ver. Né? Sim, sim. Mas se vocês procurarem pelo nome dela, Tatiana Ribeiro Cristo, vocês conseguem baixar o livro no portal da BN, do portal da BN, tá? Ele está disponível online, né? Falando, explicando, tem muitas ilustrações, imagens, fotos, gráficos de como fazer a encadernação, para encadernações até o século XVIII. Tá bom? Muito bom. Ana Virgínia, a Maria Carmelita Menezes, ela está contando aqui que ela acho que é do Maranhão, e ela está dizendo que os livros dela, até 1995, da fundação onde ela trabalha, e ela está responsável pelo setor de obras raras, eles estão com etiquetas. E diz que algumas estão saindo, mas outras estão ali no livro, né? Se aconselha retirar as etiquetas. Os livros de todas as bibliotecas, né? A gente fala a preservação, a restauração, as técnicas e tecnologias evoluíram tanto nos últimos 30 anos, e a biblioteconomia, como a professora Ana Célia Navarro exemplificou no âmbito do usuário de arquivo, né? De quem processa arquivo, que ainda grampeia. Né? A biblioteconomia ainda cola etiqueta em livro. Né? Em geral, eles usam aquela etiqueta branca autoadesiva, que não adere coisa nenhuma, ela só adere na hora, dependendo do suporte de adesão, né? E ainda colocam uma fita adesiva transparente sobre essa, como se a capa não fosse informação. Né? Como se a capa do livro, como se não existisse um artista, um capista que desenhou aquela capa, se não tivesse informações complementares na capa. Né? No caso, especificamente, que a Carmelita exemplificou, são obras já do século XX. Né? Então, é preciso que a área de guarda desses itens, se eles são considerados preciosos, estabeleça uma política de procedimento em relação a esses itens. Né? Não compete ao bibliotecário ou ao curador do acervo a retirada de etiqueta. É necessário contratar um profissional qualificado, porque ele vai usar produtos químicos que vão descolar. E, mesmo assim, fica resíduo na encadernação. A etiqueta é uma destruição, é um processo contínuo de destruição. Então, era importante também que ela verificasse o histórico das práticas biblioteconômicas. Né? Antigamente, se escrevia na lombada com tinta permanente. Você deve ter esses livros aí, Maria Lúcia Berto. Sim, temos. Aquelas inscrições em branco aqui. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Sim. Isso aqui é uma tinta, chamada tinta permanente. Aí eu peguei um outro exemplo, que a biblioteca, por alguma razão, mudou da tinta permanente para etiqueta. Olha só, isso aqui era tinta permanente, você viu o resíduo, se colou uma etiqueta gigantesca que caiu, mas ainda temos aqui sintomas de migração ácida da cola da etiqueta do adesivo. Então, a retirada vai deixar cicatrizes. Por isso, a necessidade de um especialista, né, da área de conservação, que vai fazer um diagnóstico da situação, vai verificar que produtos vai utilizar, e é um processo muito cuidadoso, bastante cuidadoso. Agora, antes disso, é necessário que se estabeleça uma política de guarda. Vocês vão substituir a etiqueta por marcadores de livros, né, como eu faço nas coleções de livros raros que eu gerencio, né? Saber. Perfeito. Agora, uma pergunta, Ana Virgínia, da nossa confreira, a Fernanda Modeste. Ana Virgínia, poderia comentar um pouco mais sobre as tintas verdes? Lembra quem e onde realizou as pesquisas? Olha, procurem tintura na web por tintura verde. Arsênico, que é o composto químico, veneno, que parecia que era usado para fixação desse verde, que é um verde bandeira, que é a nossa cor do verde da nossa bandeira, né? Que não é aquele verde musgo fechado, é o verde musgo aberto. Né? A cor verde ficou muito popular no século XIX, e as pessoas iam morrendo paulatinamente envenenadas pelo contato daquele material com a pele. A morte só não era rápida porque as pessoas usavam várias roupas sob o vestido ou a roupa principal, a casaca ou o vestido verde. Bem, o verde foi usado no século XIX, notadamente para as encadernações imperiais brasileiras.
eram todas em tafetá, veludo verde, os tecidos usados para roupa, tecidos usados para roupas. Atualmente, há um grupo de pesquisa numa universidade inglesa, isso é fácil de recuperar na internet. Eu tenho os recortes de jornais, mas eles não estão aqui à minha mão, isso tem saído muito na imprensa, que colocou online um formulário para as pessoas entrarem em contato, né? As pessoas que identificarem algum material que seja revestido num tecido na cor verde, naquele verde específico, e que seja datado, né? Século XIX. Que foi quando um químico, eu acho que alemão, sintetizou a cor verde na tintura, a tintura da cor verde. Não é difícil de achar na internet, é fácil de achar. Ó, alguém já botou aqui, ó, é o verde esmeralda, também conhecido como verde Paris, o verde Viena, ou o verde de Schweinfurt. Schweinfurt foi o cientista que descobriu como sintetizar o verde. Tá? Eles chamam de verde esmeralda, mas é aquele verde da bandeira brasileira. Tá? Mas não é aquele verde musgo pálido, é aquele verde aberto, verde forte, que é o verde usado nas encadernações. Tá? Muito bom. Continuando, Ana Virgínia, a Mariana Santana Moreira de Souza, ela está perguntando, a pergunta dela é assim: sobre o princípio da incompletude do exemplar e o nível de comprometimento da obra que, devido ao processo de deterioração, que o processo de restauro e aproveitamento da obra, conservação preventiva e inclusão na política de na política de preservação. Olha, bom, veja só, o princípio da incompletude reza o seguinte: a obra está incompleta. É muito difícil que uma obra de 300 anos sobreviva a 300 anos sem alguma incompletude, né? A professora Ana Célia fez uma comparação quando ela disse que você trata documentos como nós tratamos pessoas, né? Então, nós fazemos esse tipo de alusão também, de comparação também no universo da biblioteca. O livro é uma pessoa, como uma pessoa. E como pessoa que somos, matéria orgânica, como o livro tem, nós envelhecemos. É muito difícil imaginar que eu vou chegar, sei lá, aos 100 anos, como eu quero chegar, completa. Né? Eu vou ter perda óssea, eu vou ter algum problema de visão, eu vou ter perda de cabelo, né? Então, isso ocorre também com o livro. A perda, o processo de perda é natural. Existe a perda também que é resultado de um indivíduo que foi lá e um pregador, por exemplo, que foi lá e destruiu elementos do livro por gosto, por prazer, né? Arrancou páginas do livro. Assim como tem pessoas que acrescentaram coisas no livro, né? Então, o princípio da incompletude reza por isso. É natural. O incomum é você encontrar um livro de 300 anos com todas as páginas branquinhas inteiros. Suspeite quando isso ocorrer, né? Houve alguma intervenção nele, e muitas vezes uma intervenção que não deixa testemunhos de que houve a intervenção, o que não é ético, né? A ética do restauro estabelece, eu tenho que deixar um testemunho no documento, na parede, no quadro, na tela restaurada, de que houve uma intervenção ali. Então, desconfie. Agora, você vai estabelecer políticas de acesso à digitalização. Hoje, nós temos uma infinidade de obras digitalizadas incompletas, né? Então, quando eu falei também do princípio da exemplaridade, que fique claro, o fato de existir uma obra que eu tenho digitalizada pela BN de Paris não significa que eu não vou digitalizar. Digitalizada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro não significa que eu não vou digitalizar, porque o meu exemplar pode ter elementos que completam aqueles outros exemplares. É isso. Muito bom. A Ana Lúcia Albano, Ana Virgínia, pergunta qual seria o modelo de encadernação recomendado para as obras do século XIX que já perderam suas capas originais. Acho que isso é uma coisa, algo assim muito recorrente nas nossas bibliotecas. Ana, eu me aposentei antes de chegar a um padrão para a Biblioteca Nacional. Nós estabelecemos um padrão que era a encadernação muda em pergaminho flexível para obras dos séculos XV ao XVIII. Isso foi um padrão Biblioteca Nacional, né? Como curadora de acervo de obras raras, eu me sentei com a equipe de preservação da coordenação de preservação e nós definimos isso, chegamos a esse termo, né? Não tive a oportunidade de fazer isso para o século XIX,
Eu espero conseguir fazer isso no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, porque o forte do acervo lá é século XIX. Mas as encadernações do século XIX têm algumas características. Elas são em couro, elas são inteiras, elas têm lombada com nervura, Eventualmente, essas nervuras recebem frisos de douração e o autor e título gravados na lombada gravados a ouro na lombada. Essa é uma característica dessas encadernações, em geral. As seixas são curtas, as seixas normalmente não são bicudas, elas podem ser levemente bicudas ou arredondadas, né? As seixas são as bordas da encadernação, né? E aquela extensão de cartão que ultrapassa o miolo. Então, não há um padrão, mas o padrão praticado pelo colecionismo do século XIX, né, nas bibliotecas do século XIX, é a encadernação inteira. A meia encadernação surgiu com o crescimento das bibliotecas públicas, notadamente no século XX. A meia encadernação e a meia encadernação com cantos são típicas encadernações de bibliotecas de uso coletivo, biblioteca pública. E eu vejo o colecionador encadernando desse jeito. Eu vi encadernações lindas, meia encadernação com couro, o papel marmorizado artesanalmente. Eu já vi isso, encadernações mesmo assim com qualidade, mas são incompatíveis com a natureza do livro, sabe? Com a característica do livro, incompatíveis. É isso. Perfeito. Ana Célia, a nossa confreira Lígia Camilo está perguntando se o arquivo permanente é o setor de documentos raros? Oi, Lígia. Não, na verdade, assim, o conceito de arquivo permanente não tem a ver com o mesmo conceito de raridade que tem para a biblioteca, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da teoria das 3 idades, então nós temos lá os arquivos, eles passam por várias fases, por várias atividades no decorrer de sua vida, né? Então, nós temos o arquivo corrente, que são esses documentos da produção e da tramitação. Depois, nós temos o arquivo intermediário, que são os documentos que eles já cumpriram com a sua função, mas eles ainda não podem ser eliminados, por exemplo, porque eles têm que aguardar prazos, né, que a própria legislação impõe, ou então prazos que a própria instituição coloca, porque quem efetivamente coloca esses prazos, né, dentro de uma instituição, e na maioria instituições públicas, né, são as comissões permanentes de avaliação de documentos, né, que nos órgãos públicos é muito frequente, nas instituições privadas quase não sabem o que existe, né, o que significa, enfim. E aí, o que acontece? O documento, né, ele tem uma razão de ser, ele é produzido por uma razão de ser. Só que, às vezes, essa razão de ser desse documento, ele vai além da vida do ser humano. Por exemplo, uma escritura de um imóvel, tá? Então, você, enquanto pessoa, você comprou uma casa. Enquanto você é proprietária dessa casa, a escritura é sua, né? Só que quando você sai da casa, você vende essa casa, ou você passa essa casa para algum parente por herança, alguma coisa do gênero, você vai embora, mas a casa permanece, né? E o novo proprietário fica com aquela escritura, né? Que aí você passa, né, a propriedade da casa, né, do seu nome para o nome do proprietário. Então, a escritura é um documento permanente, né? Outros documentos, por exemplo, como atas de reunião, relatórios de atividade, contratos, né? São documentos permanentes porque eles mostram, né, a vida daquela instituição, os contatos que aquela instituição teve ao longo da sua vida. Então, para a gente recuperar a história, a memória dessa instituição, seja ela pública ou privada, nós precisamos desses documentos, consultar esses documentos. Então, nós temos lá atas de reuniões, ata da fundação, ata da eleição de diretoria, né? Então, são documentos tipicamente permanentes.
assim como também na área contábil, na área da contabilidade, nós temos o livro diário, o livro razão, o balanço geral da empresa, né? Então, são documentos que eles acabam sobrevivendo, ou porque eles mesmos já nascem com esse teor de permanente, ou porque eles adquirem esse valor, né, por eles serem importantes para comprovar alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa ou com aquela instituição. Então, não é questão de raridade, porque se fosse assim, todo documento de arquivo deveria estar no permanente, porque todo documento de arquivo é único. Ao contrário dos livros, né, que eles são feitos né, em vários lotes, né? Então, você faz uma publicação ali com 1.000 exemplares de tiragem, uma outra com 10.000, dependendo do autor, né? Se é o autor da época, então faz uma tiragem enorme, né? Ou então os livros raros, que é feito com uma tiragem, 2, 3 exemplares, né? Que são considerados obras raras. Mas todo documento de arquivo, ele é único, porque naquele contexto em que ele foi produzido, né, ele só existe ele com aquelas características, só existe ele que foi produzido por aquela instituição, por aquela pessoa que ocupava aquele cargo e foi encaminhado para aquela outra pessoa que ocupava aquele cargo. Ele pode ter até as mesmas informações de conteúdo que um outro documento enviado para uma outra pessoa, mas como existe essa mudança, quer dizer, um documento com o mesmo conteúdo foi encaminhado para o João, o outro documento com o mesmíssimo conteúdo foi enviado para o José. O João mora em São Paulo, o José no Rio de Janeiro, né? Nós temos documentos únicos. Por quê? O João mora em São Paulo, naquele endereço, ele tem aquele nome X, o José mora no Rio de Janeiro, naquele outro endereço, tem aquele nome Y, certo? Então, os documentos de arquivo, eles são únicos, né? Que é diferente desse conceito de raridade, tá? E para ir para o arquivo permanente, realmente, a gente tem que fazer essa avaliação, porque documento de arquivo, ele é produzido em série, né? Claro que antigamente a quantidade era menor, porque, né, os contatos eram menores, a quantidade de pessoas era menor também. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma explosão de produção documental. Com a internet, com os meios, né, computador, impressora, aumentou ainda mais a quantidade de documento produzido, né? Então, como é um documento produzido em série, aquela música do Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, assim, quem trabalha em repartição pública, todo dia faz a mesma coisa. Então, assim, se todo dia eu tenho que mandar carta, todo dia eu vou fazer carta. Eu já tenho um padrão de carta. Se todo dia eu tenho que dar uma autorização para não sei, todo dia eu vou fazer essa autorização. Então, tudo depende, né? Nota fiscal, por exemplo, eu vendo algum produto, todo dia eu vendo produto, todo dia eu emito nota fiscal. Então, os documentos de arquivo, eles são seriados. Então, a quantidade é muito grande. Não dá para guardar tudo. Então, a gente tem que fazer uma escolha, né? E essa escolha é justamente pelo quê? O que comprova esse documento? Qual a importância desse documento para a instituição? Né? Se a gente eliminar essa série, a gente vai, de repente, agir como se fosse amputar um braço para emagrecer 5 quilos, sabe? Ninguém amputa um braço, uma perna para emagrecer. Quando você emagrece naturalmente, né? Você emagrece o corpo inteiro. A mesma coisa é o processo de avaliação dos documentos. Por isso que a avaliação é uma das funções, se não a função mais importante que a gente tem na arquivologia, porque é essa função que você vai selecionar aquilo que é de guarda permanente e vai eliminar o restante, né? Claro que de acordo com a legislação, esperando o seu tempo, é tudo muito bem comprovado, né? Você não pode, vou jogar fora o resto. Não, não é jogar fora, é eliminar, e no tempo certo, da maneira certa, com ata de eliminação, que é um documento permanente, né? Então, você eliminou os documentos, mas aquela ata que comprova que aqueles documentos foram avaliados e foram eliminados naquela data X, é um documento permanente.
Bom, pelo adiantado da hora, eu vou tentar aqui juntar as perguntinhas para a gente ver se nós conseguimos responder a todos. A Maria Carmelita está falando aqui, ó, desse lapisinho, se para o arquivo também se usa o 6B. Está perguntando também se os documentos podem ficar dentro de uma folha de papel A3 com suas devidas informações. Aqui chamamos de camisa, é correto? Deixa eu ver aqui. O Nestor Júnior, Ana Célia, está perguntando qual material ou técnica que você recomenda para unir documentos no arquivo corrente e intermediário em substituição a grampos ou clipes. Então, essas 3 perguntas juntas. E depois tem uma pergunta aqui da Sara Anabelle, que acho que pode ser, acho que para ambas, está perguntando sobre o que pode ser feito quando há presença de mofo. Então, Ana Célia, eu peço para você responder para a Maria Carmelita do lápis 6B, do papel A3, e para o Nestor, né, qual o material ou técnica que se recomenda para unir documentos para ir usar clipes e grampos. Depois vai a pergunta da Nara sobre mofo. Ok. Bom, o lápis 6B, sim, a gente usa o lápis 6B, não no arquivo corrente, não no arquivo intermediário, apenas quando a gente faz o tratamento, né, de preservação, de conservação, enfim, dos documentos que já estão no arquivo permanente. A gente usa o 6B. Quanto ao formato do papel para ser um invólucro, que a gente chama de acondicionamento primário, né? Sim, você pode usar o papel A3, né? Antigamente existia papel sulfite alcalino em formato de almaço, né? E no tamanho A3. Mas não existe mais, assim, eu já procurei várias vezes, não existe. Então, o que a gente faz? Ou a gente compra, né, papel neutro, ou compra papel alcalino, porque por que a gente opta pelo papel alcalino, né? Porque ele é mais barato do que o papel neutro, tá? Ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o papel neutro faz, que é proteger, né, ser o primeiro invólucro, aquele que abraça, né, que é o acondicionamento primário, que abraça o documento. Por que a gente faz isso, né? Para proteger o documento de poeira, para proteger o documento de luz. Então, a gente tem o acondicionamento primário. Geralmente, a gente acaba fazendo primário e secundário por questões financeiras, falta de apoio da instituição. Vocês estão gastando muito, né? Então, a gente faz o primário e faz o terciário, né? Que seria o terciário que a gente usa como secundário, que é colocar esses documentos numa caixa, né? Mas, fundamentalmente, é para proteger de poeira, para proteger da luz e para proteger também, óbvio, né? Se tiver uma infestação aí que você não tenha visto, mas acabou entrando alguns insetos, tem uma infestação no seu depósito, né? De arquivos permanentes, aí a gente usa também, tá? Então, basicamente, esse papel, o que a gente fala? Não usa papel sulfite comum, né? Se for usar papel sulfite, procura, é difícil de encontrar, mas eu já vi na Calunga, né? Papel sulfite alcalino A3. Raríssimo encontrar, mas eu já vi, tá? Aquela coisa assim, reza a lenda que tem, eu já vi, né? Então, procurar esse tipo de material. Ou, então, buscar as empresas, né, que vendem. Então, Moldo Center, Casa do Restaurador, que vendem esse tipo de papel. Se tem uma gráfica mais em conta que vocês costumam utilizar, pede para fazer uma faca, se ele já não tiver uma faca, né, de formato A3, faz a faca, faz o vinco, você pode fazer, né? Você mesmo pode fazer. Não precisa pedir para ele fazer, porque aí encarece mais o serviço, mas pelo menos pede para ele cortar direitinho no A3 e utiliza, sim, para o acondicionamento do documento de arquivo permanente. Bom, com relação aos arquivos correntes, o que fazer para uni-los, né? Não tem muito o que fazer, né?
Se por um acaso, né, você tem condições de comprar algum clipe que seja de plástico, né? Compre clipe de plástico, tá? Mas alguns clipes que são totalmente de plástico, eles são gorduchinhos. Então, eles pegam bem 1, 2, 3 folhas no máximo, mais que isso, eles começam a escapar, né? E no arquivo corrente, a documentação vai ficar andando de um lugar para outro, né? Então, muito provavelmente, você vai perder esse clipe. Então, não tem como a gente fugir do grampeador, né? Infelizmente, ainda não criaram o grampo de plástico, né? Mas, assim, não tem muito como fugir. Mas, para processos, existem, o Romeu e Julieta, ou a bailarina, né? Existe de plástico, tá? É um plástico inerte que não vai prejudicar em nada, né? Então, você, pelo menos assim, naqueles documentos que você sabe que você vai unir muitos documentos, né? Muitos tipos documentais diferentes no mesmo projeto, no mesmo processo, no mesmo prontuário, tá? Que você vai usar uma pasta para unir esses documentos, né? A pasta processo. Compre o Romeu e Julieta, bailarina, ou que outro nome você conheça, de plástico. Agora, os documentos que são 1, 2 folhas, até 10 folhas, é difícil. Não tem como fugir. Infelizmente, não tem como fugir, mas tem como você fazer a orientação, né? Orientar que, primeiro, vai grampear, veja quantas folhas você vai grampear e use o grampeador adequado para você fazer um único grampo. Coloque o grampo sempre no mesmo canto, então utilize, né, o bom senso e não fique grampeando, né, ao longo da margem superior ou na margem lateral. Não, use sempre o mesmo lugar, deixe um espaço, né, uma margenzinha, porque se você grampear muito perto da margem, o grampo solta e você perde os documentos. Então tem que deixar ali uns 3 milímetros, 4 milímetros, né, para você fazer esse grampo, usar o grampeador adequado. Se for usar clipe, tenta achar uns clipes de plástico, aqueles que têm um capinha plástica, que prejudicam menos, né, o documento, né? E tente fazer com que as pessoas utilizem, né, esses documentos, esses papéis, né, como eles chamam, como se fossem realmente documentos, né? Porque algum desses papéis, de repente, vai ser avaliado como documento permanente, né? E se ficar grampeando, dobrando e rascunhando, fazendo um monte de coisa no documento, ele não vai chegar, né? Então, isso já é uma questão. Com relação ao mofo... Ana Célia, só vou pedir assim para você, para a Ana Virgínia e para você, eu sei que sobre o mofo dá uma palestra, né? Acho que não, mas é bem rápido. Pode ser um tema. Por causa da nossa hora, e nós temos algumas outras perguntas, senão nós não vamos conseguir responder a todas, tá bom? Okay. Sobre o mofo, gente, primeira coisa, identificou, né, na parede, identificou num armário, identificou alguma coisa estranha, tem que chamar alguém especialista para verificar o que é. Tá? Não tente fazer sozinho. Não tente pegar um paninho, porque eu vi um vídeo na internet que se eu pegar um paninho e colocar água sanitária e limpar, vai ficar legal. Não tente fazer isso. Principalmente se for, por exemplo, num armário, né, onde tem os documentos. Então, assim, primeira coisa, tira os documentos desse lugar, né, coloca aquela faixa, aquela tira amarela e preta, tipo, ninguém mexe até o especialista chegar, e é ele que tem que verificar. Não tente fazer uma coisa por conta própria. Chame o especialista. É isso. Ana Virgínia? Quer se manifestar a respeito do mofo? Não, o que você falou está corretíssimo. É isso mesmo, um especialista. Ok. Ana Virgínia, temos aqui mais uma pergunta para você. Acho que é o Kaique Tosta Santana, está perguntando qual é o melhor tipo de carimbo para usarmos em livros raros e especiais, como marca de propriedade da biblioteca. O melhor tipo de carimbo é nenhum carimbo. Existem outras alternativas para a marcação de propriedade da biblioteca.
E a mais nobre dessas formas de marcação é o ex libris, né? Então, você pode ter, por exemplo, aqui, acho que eu tenho um livro aqui. Tenho aqui uma edição do Bibliófilo Aprendiz, meu, né? Meu livro é todo anotado, e eu tenho meu ex libris aqui, ó, fixado no verso da capa. Tá? Cola neutra fixado no verso da capa. O melhor tipo de carimbo é nenhum. Tá? De fato, é nenhum. É incompatível com qualquer recomendação de preservação que se cometa essa tatuagem, né? O carimbo é uma tatuagem no papel. Né? Se aquele papel for submetido à lavagem, existe risco daquela tinta diluir e de manchar toda a folha. Né? Não há tinta de qualidade disponível no Brasil para isso. O ideal é ex libris. Ana Virgínia, a Beatriz Robaina Virmonde está perguntando qual bibliografia, talvez, posso consultar sobre a vinheta vistoriada. Não é vistoriada, é historiada. Historiada, de história. Ela, assim como a capitular, a capital pode ser historiada, né? Simples ou historiada, ornamentada ou historiada. Né? Olha, não existe uma literatura específica, a gente vai por analogia. Você encontra a capital historiada e, consequentemente, você vai ter também a vinheta ornamentada e a vinheta historiada. Você vai identificar isso ao examinar um livro e perceber que as imagens das vinhetas são afins à temática do livro. Isso é que caracteriza a vinheta ou capital historiada. Tá? Ana Célia, a Beatriz também parabeniza você. O Nestor Júnior pergunta quais cursos ou obras você recomenda para ser um bibliotecário de obras raras? A pergunta para mim, olha, a biblioteconomia de livros raros é uma especialidade da biblioteconomia. Você não tem que gostar de coisa velha, é uma especialidade como é a biblioteconomia digital, né? A biblioteconomia universitária, a biblioteconomia jurídica, é uma especialidade. E essa especialidade ela é fomentada necessariamente numa disciplina obrigatória, ou que deveria ser obrigatória, nos cursos de biblioteconomia, chamada História do Livro e das Bibliotecas, em algumas universidades com nomes diferentes. Mas há universidades no Brasil que essa disciplina não é mais obrigatória, ela é optativa. Como assim é optativa? Como assim? Num país como o nosso, que você chega numa biblioteca universitária tem acervo de memória. Você chega numa biblioteca escolar tem acervo de memória. Como é que o bibliotecário vai lidar com isso? Ele deixa depositado lá no fundo da biblioteca. A imagem que a professora Ana Célia mostrou de arquivos abandonados, aquilo eram papéis, mas podiam ser livros, que é igual. A situação é a mesma, igual. Então, investir em história do livro, se você não teve essa formação, tentar resolver isso, buscando leitura, literatura e buscando cursos na área de preservação, cursos na área de história do livro. Existem vários profissionais no Brasil oferecendo esses cursos, no Brasil todo. Minas, Bahia, no Nordeste, no Sul, vários profissionais que trabalham com livros antigos e oferecem esses cursos. Eu ofereço cursos rotineiramente. Esse ano já vou ter uns 3. Bom, pelo adiantado da hora, né, nós vamos encerrar. Então, agradecer às duas palestrantes, né, super, né, Ana Virgínia e Ana Célia, hoje foi o dia das Anas. Realmente, para mim, é uma honra estar aqui fazendo essa mediação, aprendendo muito, isso é muito bom. Agradecer ao nosso público presente, um público bem grande. Agradecer novamente ao professor Marcos Tonhon, e ao Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e avisar, né, convidar aqui os nossos inscritos para seguir, né, acompanhando aí as próximas palestras. Está bem? Muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos.